Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Penal. E nesse momento nós vamos tratar sobre o tema, em vídeo curto, teoria do crime. Teoria do crime. Gente, teoria do crime normalmente é mal compreendida. Por quê? Porque a teoria do crime, ela necessita, para ser explicada, de aspectos filosóficos, sociológicos, que fogem da nossa alçada tradicional do direito penal nos dias de hoje. Nós sabemos que as pessoas hoje que operam direito não têm conhecimentos filosóficos, em regra, profundos. E não é diferente comigo, tá, gente? Eu não estou falando que eu sou aqui, que eu conheço todo o direito à filosofia jurídica, a filosofia tradicional. Não, a gente tem, né, explicações, conhecimentos prévios, mas naturalmente também nos falta essa percepção. Agora, é interessante que se busca explicar esse tema como se eu lançasse aqui uma série de palavras, é o que todo mundo faz, qualquer lugar do YouTube, qualquer lugar da internet, qualquer sala de aula, falando o conceito de ação, falando sobre a dolo e culpa, sai daqui e coloca ali, como se isso explicasse a teoria do crime. Não se explica. Na verdade, a teoria do crime necessita, portanto, de conhecimentos filosóficos prévios dos filósofos da época que buscavam explicar o que é o criminoso. Nós temos também a criminologia, que vem aí dar a sua contribuição, que surge nesse momento. Pois bem, dada essa explicação prévia acerca da conexão grande que a teoria do crime tem com a filosofia jurídica e com a filosofia tradicional, nós temos que entender que essa discussão ela nasce da criação do tipo penal como meio de proteção do indivíduo em face do Estado robesiano. O tipo penal é um instrumento de liberdade. Por quê? Porque quando eu descrevo a conduta a qual o Estado irá reprimir, eu estou dizendo que as outras condutas que não estão ali escritas, não estão positivadas, não são capazes de autorizar o exercício do ius puniendi estatal. Portanto, eu estou conferindo a liberdade ao indivíduo no momento em que eu tipifico uma determinada conduta de maneira clara e objetiva. Eu estou conferindo liberdade ao indivíduo de que ele não será punido a não ser caso cometa aquela conduta, segundo o preceito secundário. A punição se dará segundo o preceito secundário. Bom, a teoria do crime, ela envolve, então, o conceito de crime. Tem vários conceitos, tem um conceito filosófico, tem um conceito sociológico, né? Tem vários vieses para a gente entender, tentar entender o que significa agir de maneira criminosa. Bom, os filósofos desenvolveram, junto com os penalistas, que eram as mesmas pessoas, o conceito tripartite de crime, que divide o crime em três elementos: fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Fato típico, antijurídico, culpável. Essa é a teoria tripartite do crime. O crime tem três elementos. Fato típico, o fato deve estar, os contornos fáticos devem estar descritos de maneira objetiva e clara na lei. Ilícito, o comportamento tem que ser reprovável segundo aspectos culturais, que é o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, nos dias de hoje. E tem que ser culpável. A sociedade tem que entender que aquela pessoa ela é digna de reprovação ao ter agido daquela maneira. E aí que entra o conceito de ação. Mas o que significa agir? O que é não agir e o que é agir? Agir significa
liberdade. Perceba, então só age aquele que é livre. Quem não é livre não tem ação, tem reprodução de comportamento. Não é verdade? Então quem age é aquele que tem a capacidade de manifestar o seu comportamento, tanto intelectualmente como corporalmente. E aí vem então a teoria clássica da ação, século XIX, final do século XIX. Temos aí como representante no Brasil Nelson Hungria, no estrangeiro os alemães, que é a pátria da filosofia, sobretudo da época, né? O Radbruch e também o von Liszt, que é aquele cara da ciência penal total. Bom, a teoria clássica da ação também é alcunhada como teoria naturalística, teoria mecanicista ou teoria causal. E o que diz essa teoria clássica da ação? Ela diz que a ação ou conduta é o comportamento humano voluntário que produz modificação no mundo exterior. A conduta humana estaria, portanto, materializada na produção do resultado independentemente de dolo ou culpa. É por isso que, para a teoria tripartite, na perspectiva da teoria clássica da ação, dolo e culpa estão na culpabilidade. Aí nós temos, em 1930, uma teoria que sucede a essa teoria da ação clássica. Nós temos a teoria finalista da ação de outro alemão, 1930, chamado Hans Werther. E o que o Hans Werther diz? Hans Welser, né? Como se fala em português aí, nós falamos, a L com som de U, né? Bom, ação é todo movimento humano corporal, né, humano voluntário, destinado a um fim. Com isso, pessoal, a conduta criminosa passa a estar materializada na produção do resultado, dependentemente de dolo e culpa. Ou seja, se não houver dolo e culpa, não há ação. Se não há ação, não há tipicidade. Dolo e culpa, portanto, saem da culpabilidade e passam à tipicidade, na mesma teoria tripartida. Então, o que é crime? O crime é composto por 3 elementos. Quais são os elementos do crime? Fato típico, antijurídico e culpável. Para a teoria clássica da ação, conduta está na culpa. Se não há conduta, não há culpa. Se não há culpa, não há crime. Já para a teoria finalista da ação, a conduta está no tipo. Portanto, não havendo dolo e culpa, não há conduta, que não há tipo, que não há crime. Qual é, então, o desdobramento para ambas essas correntes acerca da ação sobre o crime? O desdobramento é que, não havendo dolo e culpa, não haverá crime. Mais um porque se exclui a culpabilidade, teoria clássica da ação, e o outro porque se exclui a tipicidade. Essa seria a diferença das teorias. Bom, gente, nós temos também o bipartismo, né, que se entende, foi criado no Brasil, né, desenvolvido no Brasil, de que crime é fato, tem apenas 2 elementos, o bipartismo, né, fato típico e antijurídico, e nós temos a compreensão de que, na teoria tripartida, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, Código Penal, que o crime é dividido em 3 elementos: fato típico, antijurídico e culpável. Pessoal, fico por aqui então.
Na aula seguinte, nós vamos falar sobre a teoria social da ação e a teoria da ação significativa. Isso tudo são teorias que buscam fazer uma conexão entre crime e ação humana. Teoria clássica da ação, ação humana, comportamento voluntário. Teoria finalização, ação humana, voluntária, destinada a um fim. Isso tudo na perspectiva de saber, né, o que é ação humana para saber se há crime ou não é. Por exemplo, um cachorro vai e morde uma pessoa. Isso é crime? Depende. Se tiver ação humana, voluntária, destinada a um fim, na teoria finalista, haverá um crime. Mas se for só uma mordida aleatória de um cachorro que mora na rua, não há crime. Porque não há ação relevante para o direito penal. Porque o cachorro não é considerado humano, né? Ação humana. Ele não é considerado agente para o direito penal. Ok, pessoal? Então, na aula seguinte, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, teoria tripartida do crime e as teorias da ação. Até já.